Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos prosseguindo com as reflexões sobre a direção espiritual. Na direção espiritual, qual é o caminho? O que pode nos ajudar a seguir neste caminho? E a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, como diz o Salmo, que é lâmpada para o nosso caminho, ilumina a nossa vida nesse caminho espiritual. Na direção espiritual é tomar essa palavra para viver essa palavra. Então, Frei Jorge, como é que essa palavra pode nos ajudar a estar bem direcionados no nosso caminho, nessa via rumo a Jesus Cristo sempre? A palavra realmente ela nos conduz a Jesus, ela nos mostra, ela nos revela Jesus. Tanto é que nas nossas celebrações litúrgicas, quando se termina a leitura ou a proclamação do Evangelho, se diz palavra da salvação e a Assembleia responde: glória a vós, Senhor, Senhor Jesus. Então, a palavra toda é uma revelação, ela direciona a comunidade, direciona também cada um de nós a uma experiência de encontro com Jesus, a partir da palavra. E ele mesmo também se diz, ser palavra, a palavra de Deus que se fez carne, a palavra de Deus no meio de nós, a revelação de Deus, do amor de Deus se dá pela palavra também, que é o próprio Jesus, não só o livro escrito, mas o próprio Jesus, o Verbo encarnado, também é a palavra de Deus. Então é nela que temos que caminhar. Na Sagrada Escritura, sobretudo nos Evangelhos, mas também junto com a pessoa, encontrando-nos e amadurecendo relações com Jesus na nossa vida espiritual. Então, tendo a palavra de Deus nesse sentido, lembrar de Santa Teresa, ela diz que a palavra de Deus para ela é Jesus é o livro vivo. O Frei Jorge falava dos Evangelhos, essa boa nova. Viver essa boa nova e caminhando com essa novidade, como diz, algo que é sempre novo, trazer a palavra e entrar no mistério da palavra para sermos direcionados. Geralmente, aquele que nos acompanha ou aquela que nos acompanha na direção espiritual vai nos indicar essa palavra. E nós temos que tomar essa palavra como esse ponto, não somente como lei, mas como uma pista que nos aponta o caminho. Para a gente ir a algum lugar, hoje nós não precisamos tanto do mapa, assim, porque nós temos um GPS ou esse outro meio. E qual meio que nós temos para chegar a Jesus? Jesus, que é esse próprio livro vivo, como dizia Santa Teresa. Ele tem sido vivo na nossa história, no caminho da fé. Temos tomado a palavra para viver a palavra, ler, meditar, refletir, marcar, deixar-nos entrar no mistério da palavra e fazermos personagem também. Foi escrita naquele tempo, mas ela é sempre viva, sempre nova neste tempo. E nós participarmos da palavra, sobretudo dos Evangelhos, é um método que a própria Santa Teresa d'Ávila, eu diria, descobriu. Ela tinha uma predileção com a passagem do Evangelho de São João, capítulo 4, a Samaritana. E ela lia e ela meditava. É importante para você, meu irmão, que quer fazer realmente o caminho espiritual e ser dirigido, meditar também a palavra. E aí Teresa d'Ávila meditava a samaritana, mas ela se sentia a própria samaritana. Então, todo aquele diálogo daquela mulher da Samaria com Jesus, Teresa dizia: eu sou, e os pedidos e tudo aquilo que foi sendo revelado para ela sobre Jesus e sobre a salvação, Teresa sentia que era para ela, Teresa, que Jesus estava falando, ensinando, e ela pedindo água viva como a samaritana. É interessante, que esse método de Teresa, o Papa Francisco usou agora na Desiderio Desiderare, nesse documento dele, em que ele sugere também que todos nós peguemos passagens da Escritura e assumamos aqueles personagens, sobretudo dos Evangelhos. Então, se por exemplo você pega a passagem de Zaqueu,
Você se sentiu o Zaqueu que correu nas frentes, subiu na árvore e teve todo aquele encontro com Jesus. Assim também Nicodemos à noite conversar com Jesus, Pedro com Jesus também depois da ressurreição, etc. Então toda passagem que a gente lê que apresenta algum personagem que faz uma experiência de encontro com Jesus, nós nos formos no lugar desse personagem e assim também irmos fazendo a experiência espiritual de encontro com Jesus. Uma meditação muito simples que a gente pode e deve fazer no nosso dia a dia. Eu convido cada vez mais, entrar no mistério dessa palavra de Deus. Hoje nós temos muita facilidade, boas traduções da palavra de Deus e viver esse caminho, trazer essa palavra não somente para o centro da nossa sala, da nossa casa, mas para o centro da nossa vida. Eu costumo dizer assim, que a palavra não seja somente um livro de cabeceira, mas um livro do coração, um livro que nos alimenta, porque Jesus é esse próprio livro vivo. Aqui tem toda a história da salvação, tem o quê? A história do povo que se faz também agora. Nós somos este povo de Deus, nós somos esse mistério junto nessa palavra de Deus. Então, como o Frei Jorge dizia, nos colocar. E agora? Eu sou também, eu faço parte, eu faço um encontro com Cristo. E a igreja nos convida e temos esse convite de andar no mistério da palavra de Deus, encontrando com Cristo em cada versículo, em cada passagem, deixando também se fazer encontrar por Ele e com Ele. E esse sabor tão bom da palavra, saborear a palavra, nós devemos também comunicar aos nossos irmãos. Então a palavra é interessante que ao mesmo tempo em que ela nos abastece, nos faz experimentar realmente o encontro com Jesus, ela também nos impulsiona, nos empurra para que nós a preguemos, para que nós a comuniquemos aos nossos irmãos através da nossa vida. E vamos pedir então ao Senhor que nos abençoe, sobretudo que nos envie o seu Espírito Santo na nossa vida espiritual, para que a gente saiba realmente aprofundar-se na palavra de Deus e fazer dela a fonte da nossa espiritualidade e nela irmos também caminhando cada vez mais à santidade. E abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.